Vamos lá. Vamos falar do conto de Machado de Assis, O Espelho. É um conto que tem umas 8 páginas, mas pelo subtítulo a gente já consegue ver que ele é bem ambicioso. O subtítulo chama-se Esboço de uma Nova Teoria da Alma, ou Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. Então, Machado de Assis tenta nada mais nada menos do que dar ali uma mini teoria psicológica, né, de como funciona a mente humana. E a gente tem que levar a sério, embora possa parecer uma brincadeira, já que é só um conto de 8 páginas. Mas eu gravei esse vídeo justamente para levar a sério a teoria da alma humana de Machado de Assis, né? Que depois a gente pode ver quais foram as influências dele, de onde será que ele tirou isso. Então, o conto começa dizendo que tem 4 ou 5 cavalheiros que estão numa casa discutindo questões profundas, né? Questões metafísicas, transcendentes. E ele fala 4 ou 5 porque na verdade estão 4 discutindo e o quinto está calado, só ouvindo. Ele diz que esse quinto, que é na verdade o protagonista do conto, ele é um casmurro, um sujeito casmurro. Esse adjetivo casmurro vai aparecer com frequência na obra de Machado de Assis para indicar um indivíduo ensimesmado, né? Um indivíduo fechado, que não é extrovertido e que a gente pode associar à própria personalidade do Machado de Assis, né? Esses personagens casmurros que ele gosta de retratar. Então, o sujeito que se chama Jacobina, ele diz o seguinte: ele não quer entrar na discussão porque ele considera que a discussão, o instinto de discutir e de defender ideias, de debater ideias, é um instinto que que vem do nosso instinto de disputa por território, de instinto de violência, né? Que é como se fosse assim, algo do animal que ainda mora no homem civilizado. Então o homem realmente civilizado não gosta de discutir ideias, porque discutir ideias é na verdade brigar por território, ou brigar por uma comida, ou por batatas, como já diz ao vencedor as batatas, né? Então, isso é interessante, porque ele tem ele se recusa, ele é um indivíduo fechado na dele, que não quer debater ideias, porque vê nisso violência. O que debater ideias, para muitos, pode ser o maior símbolo de civilidade, né? Discutir ideias. Eu falo o que eu penso, tu fala o que tu pensa, a gente debate, mas de algum modo o Jacobina vê nisso ele vê muito o aspecto violento dessa troca. Mas aí ele diz que tem uma teoria da alma humana, e contanto que ninguém atrapalhe ele e queira discutir a ideia com ele, se ele só puder falar a teoria e pronto, ele vai dizer qual é a teoria que ele tem da alma humana. E depois a gente vai ligar justamente a teoria que ele tem ao fato dele não gostar de debater ideias. Então a teoria da alma humana dele é o seguinte: ele diz que não existe uma alma humana, mas que existem duas. Cada indivíduo, cada pessoa tem 2 almas, uma alma interna e uma alma externa. A alma interna seria o que a gente tradicionalmente entende como alma, que é o que tem desejos, instintos, sonhos, né? Ele cita como exemplo sonhos da alma interna, enfim, nossos pensamentos em geral vem da alma interna. Mas a alma externa, ele diz que a gente entende que é de algum modo uma projeção da alma interna no mundo externo, né? Então ele dá um exemplo que a alma externa de uma mesma pessoa vai passando por transformações ao longo da vida. E quando você é uma criança, pode ser um brinquedo que você tem ao qual você é muito apegado. Então tem ali um cavalinho que ele dá como exemplo. Lógico, a gente lembra logo da teoria freudiana e a primeira alma externa
de cada indivíduo seria a mãe, ou o peito da mãe. Primeiro o peito da mãe, e depois ele entende aquilo como a mãe. Então, para Freud seria isso. Mas uma característica importante é que no conto de Machado de Assis, as transformações pela qual a alma externa vai passando não dão meio que uma hierarquia das almas externas, né? Então, para Freud, essa primeira alma externa, que é a mãe, o vínculo com a mãe, é uma espécie de algum modo, sedimenta ali a personalidade do indivíduo, ou várias características do indivíduo para o resto da vida. E nada disso vai ter no conto de Machado de Assis, né? Então a alma externa simplesmente vai se transformando e você vai se adaptando àquilo. Então já seria uma diferença de uma visão freudiana para o que a gente está nesse conto do espelho, né? A teoria do Jacobina, que a gente pode imaginar que de certo modo é uma teoria machadiana, ou o esboço de uma teoria. A alma externa vai variando, ela começa como um brinquedo na adolescência, pode ser o primeiro amor da sua vida, que você vai ter na adolescência, e ele dá o exemplo então de que no caso dele, quando ele é promovido ao posto de alferes, né, que é uma patente militar baixa, mas que no contexto social em que ele vive era algo de prestígio. Então ele virou alferes e ele fica muito impressionado pelo fato de que todo mundo começa a chamar ele sempre de alferes, tratar ele sempre por alferes Jacobina, chamar ele sempre de alferes, e ele tem uma farda do alferes que todo mundo acha bonita. Ele ganha um espelho da tia dele para, enfim, sempre poder ficar se olhando e ver que é um alferes. Então a alma externa dele passa a ser a posição social que ele ocupa como alferes, né? Então, e a essa posição social a gente liga também um prestígio que aquela posição dá para ele. E aquilo passa a ser a alma externa dele. Então vai acontecer, o que ele retrata é a seguinte cena, né? Em algum dia, as pessoas que moram com ele, a tia que mora com ele, e se não me engano uma sobrinha ou um primo, vão embora e deixam ele sozinho na casa. E até os empregados da casa, os escravos que eles tinham, também vão embora. E aí ele fica sozinho. E passa-se dias e ele, quando vai se olhar no espelho, descobre que a imagem dele está nublada. Está meio toda confusa, ele não consegue entender o que está acontecendo. Algum tempo depois ele lembra da farda de alferes, coloca a farda, vai se olhar no espelho e vê tudo nítido de novo. Então ele voltou a ter ali uma autoimagem bem definida quando ele colocou a farda de alferes, e que tinha se perdido quando todo mundo foi embora. As pessoas ao redor dele, ele ficou na solidão absoluta. O que é que isso significa nessa metáfora? A solidão absoluta fez com que as pessoas que reconheciam e afirmavam a identidade dele de alferes, ou seja, a alma externa, aquelas pessoas, de algum modo, é que davam vida à alma externa dele. Então, eram de certa forma, prestadores de prestígio para a alma dele. Ele precisava da tia, e da família e dos escravos, mais do que tudo, para ser chamado de alferes e se reconhecer como importante. A partir do momento que eles vão embora, o problema da solidão dele não é que ele gostava muito da tia e precisa dela, é que ele perdeu aqueles que reconheciam ele como um sujeito de importância, como um alferes. Quando ele bota de volta a farda como que desempenha o papel que era dado pelos outros. E aí se restabelece um certo equilíbrio entre a alma interna e a alma externa, porque ele volta a se reconhecer como alferes, volta a ver sua imagem no espelho nítida. Então, isso aí é a visão que Machado de Assis tem
da alma humana, né? E como essa alma externa tende, na vida adulta, a ficar cada vez mais ligada a algo relativo a uma posição social ou a um prestígio social ou a uma função que você ocupa na sociedade e você quer de algum modo sua vaidade tem que estar alinhada àquela identidade. Vira uma identidade, né? Sim, aí depois que ele termina de contar a história dele, os outros amigos começam a ou concordar ou a ter dúvidas em relação à teoria e ele some, desaparece. Por quê? Justamente porque ele percebe que a teoria que ele fala vai começar a gerar discussão e ele, como odeia discussão, ele vai embora. Por que ele odeia discussão? A gente pode interpretar à luz da própria teoria dele. O que é uma discussão? Um debate de ideias. Então é como se as pessoas transformassem as suas próprias ideias numa espécie de... A ideia é um pensamento de algum modo interno, mas a partir do momento que você enuncia e conta para as outras pessoas e começa uma discussão, a aceitação da sua ideia passa a ser uma espécie de alma externa. Então as almas externas estão ali brigando, digamos assim, a alma externa passa a ser a vitória da sua ideia. O fato da sua ideia ser reconhecida vira uma alma externa. Mas só que é impossível que ideias diferentes sejam todas aceitas ao mesmo tempo, então vira ali um conflito. Então, de algum modo, Jacobina e Machado de Assis está dizendo pra gente, é a alma externa que gera os conflitos, que produz conflitos, né? Porque as almas externas tendem a se chocar, porque a nossa alma externa tende a ser um prestígio social e prestígio, por definição, nem todo mundo pode ter ao mesmo tempo. Prestígio é distinção, né? É você ter mais reconhecimento do que os outros. Então, uma coisa curiosa é que no século ele escreve esse conto no final do século XIX e no final do século XX a psicologia enquanto ciência, incluindo aí a psicanálise também, ela floresce muito e tem muita gente estudando e cada um com sua teoria, vai vir Freud, Jung, Adler, Lacan, aí depois tudo que não é psicanálise também tem um monte de gente e hoje, inclusive, a psicologia continua super forte, né, na sociedade atual, já bem diferente de como foi na psicanálise, embora a psicanálise também esteja em alta, mas assim, toda aquela questão dos transtornos, autismo, TDAH, tudo isso vem da psicologia também e é um campo muito forte para polêmicas, né? Gera muitas polêmicas e quando o Machado de Assis faz esse personagem que da teoria dele vai embora, é como se ele próprio estivesse dizendo, ó, essa é a minha contribuição para a psicologia humana, mas eu sei que vocês vão ficar brigando o século XX inteirinho sobre isso. Mas aqui, o que eu estou dizendo aqui é isso. Quem quiser aceitar, ótimo, porque eu acho que isso é verdade. Se não, fiquem brigando. E é impressionante, assim, como ele diz muito em poucas páginas e a gente pode, como eu falei, ver muito, interpretar muito do que se vê depois. Isso seria um bom trabalho, né? Não interpretar Machado de Assis à luz de Freud ou de Jung ou quem quer que seja, mas ao contrário, né? Ver como as teorias psicológicas do século XX já estão de algum modo, podem ser interpretadas à luz dessa teoria das duas almas de Machado de Assis. E, bem, eu estou cada vez mais convencido de que estudar Machado de Assis é uma espécie de salvação, obviamente sem ser algo utópico, né? Não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas eu queria que ele
fosse mais. Ele já é reconhecido como o maior escritor, mas ele foi também um grande pensador e, embora não escrevesse ensaios filosóficos propriamente ditos, estudar sua obra vai fazer a gente entender um monte de coisa da alma humana. Há outras coisas também que a gente pode avaliar aí nessa teoria da alma externa, que é de botar hierarquias nas almas externas, né? Será que existem almas externas mesquinhas e outras almas externas mais elevadas? Por exemplo, eu falei que a alma externa tende a gerar conflito, porque a gente está se associando, jogando nossa identidade para algo externo. Então, se outra pessoa jogar a identidade dele também para ali, aquilo ali vai gerar conflito. Outra coisa, a nossa alma externa pode estar em algo bem material, um carro, por exemplo. Então, isso seria um trabalho interessante. A hierarquia entre as almas externas. O que é ser um homem ou uma mulher de alma externa mais elevada? O que seria levar a alma externa? Religiosamente seria levar ela para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e, de algum modo, ver o próximo como um semelhante que tem o mesmo problema que você. Então, quem é o próximo? É alguém que também tem uma alma externa que pode entrar em conflito com a tua e tu vai evitar que isso aconteça. Porque tu quer elevar a tua alma, de algum modo, para algo maior. Seja Deus, seja uma ideia de irmandade entre os homens, etc. E aqui, no próprio conto, o espelho, a gente vê que essa alma externa, pelos exemplos que ele dá, César, Shylock, o próprio Jacobina, que busca apenas prestígio social com a posição de alferes dele, a gente vê que essa alma externa tem uma tendência imperial, conquistadora, né? Ela quer, de algum modo, seja conquistar território fisicamente falando, ou conquistar território no mundo do prestígio, no mundo da atenção das pessoas. Engraçado que hoje tem essa coisa dos jovens de farmar aura, né? O que é farmar aura? É você, entre ali no meio jovem, você se distinguir dos outros através de um certo prestígio que é tão imaterial que eles chamam de aura. É muito interessante. É como se fosse assim, a geração da internet percebeu que no fundo, o que a alma externa busca é uma coisa que é imaterial, que é um prestígio, uma aura, ser diferente dos outros, né? E, por último, falar quais seriam as possíveis influências de Machado e dizer que realmente não sei de onde ele tirou a teoria dele das duas almas. Ele cita Shakespeare, e Shakespeare tem muito isso. Os personagens de Shakespeare estão o tempo todo em busca de distinção e associando sua identidade com uma certa posição, né? Os personagens de Shakespeare são quase todos da aristocracia. Então isso diz muito. Cada um está ligado a um certo prestígio social. Já Machado de Assis, muitos personagens dele também são da classe alta e muitas vezes novos ricos, né? Quando você era pobre e de repente virou rico, muitas vezes você está ainda mais preocupado porque aquela identidade de rico, a identidade distinta que você adquiriu, ela de algum modo é mais frágil. Você não nasceu daquele jeito. Você pode até perder. Se você ganhou, você perde. Então, o problema parece ficar ainda mais acentuado quando se trata de um novo rico, né? De alguém que ascendeu socialmente. E a gente sabe que Machado gostava de Schopenhauer, mas não sei até que ponto dá para dizer aquela ideia de Schopenhauer, o mundo como vontade de representação. Eu também não conheço bem a Albert Schopenhauer para falar muito a respeito, mas de certo modo a alma externa a alma interna estaria ligada à vontade de Schopenhauer, e a alma externa seria
uma representação do nosso próprio eu, né? Então, além do nosso corpo, a gente teria uma representação de quem somos, e isso seria talvez a alma externa de que Machado de Assis está falando. Mas não sei se realmente teve uma influência aí. É, e claro, quando a gente fala que o eu é construído a partir da relação com o outro, isso vai para Hegel. Mas também não sei se Machado de Assis leu Hegel. E com certeza ele não leu Lacan, né? Que Lacan veio, foi muito depois. Então, esse conto antecipa muita coisa aí que Lacan vai falar, inclusive. Mas é isso. É isso que eu queria falar sobre o conto de Machado de Assis, que tem apenas 8 páginas e parece falar muito mais do que 8 páginas e daria para gerar muitas discussões e, como eu falei, conversar sobre toda a psicologia do século XX à luz desse conto. Até a próxima.